Olá, Motolama na área. Outro dia saí para dar uma volta de moto. E lá pelas tantas, notei que o barulho da moto estava um pouco diferente. E ainda, notei que minha vasta cabeleira, me desculpem os careca, estava se esvoaçando. Depois de alguns instantes analisando o problema, eu me toquei que eu estava sem capacete. Putz, tive que voltar até em casa para colocar o capacete. Nisso, eu fiquei analisando. Como é que surgiu o capacete? Será que era só para não despentear o cabelo ou para não ouvir o barulho da moto? Pensando bem, em 2500 a.C. não tinha moto, então com certeza era para não despentear o cabelo. Hoje vamos falar da origem do capacete, desde o início, quando era de madeira, pesado, até os levíssimos capacetes atuais, feitos de fibra de ímã de borboleta. Os capacetes de hoje em dia têm mais tecnologia do que a Apollo 11 quando foi para a Lua. É complicado. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. O capacete tem fundamental importância na proteção da cabeça do motociclista, principalmente no que está por fora. Mas o que está por dentro, as ideias, o Motolama te ajuda a manter atualizado. Então verifique se está inscrito para não perder nenhuma atualização e aproveita que está aí, já clica no like para dar uma força que o canal precisa e compartilhe com seus amigos para eles também ficarem atualizados. E para quem se interessar e mostrar que sabe tudo de moto porque está ligado num canal de moto confiável, estamos iniciando a venda de bonés originais do Motolama. Olha que bacana! Chique demais! Motolama na área! O kit vem com um boné e 2 adesivos. Um para você colocar na sua moto e outro para você colocar naquelas paredes onde tem um monte de adesivo de moto. O link para quem se interessar vai estar aqui embaixo na descrição. Mostre que sabe tudo de moto. Num belo dia ensolarado, em 2500 a.C., o jovem rapaz Anaxágoras estava participando de uma alegre batalha entre o exército grego e a cavalaria hoplita. Nisso, um soldado hoplita dá uma porranca na cabeça do Anaxágoras e o coitado já cai morto na hora. O seu brother, o Atanásios, viu aquilo, ficou preocupado e concluiu: preciso usar alguma coisa para proteger a cabeça. Aí surgiu o capacete. Nos anos que se seguem, o capacete evoluiu de um chapéu feito de vine para uma pesada máscara de madeira, passando por um artefato feito com dente de javali amarrado. Sim, o javali já era praga nesse tempo. E evoluindo para uma peça feita de lata de massa de tomate com vassoura de piaçava. Mas desde então, o capacete era visto apenas como proteção em batalha. E foi assim até o final do século XIX. Melhor aqui, evolui acolá, até que surgiram os veículos automotores. Aí sim começaram a colocar em risco a cabeça dos pilotos. Eu já ouvi boatos que foi o próprio Gottlieb Daimler que fez o primeiro capacete para passear na sua Reitwagen. Mas deve ser fake, porque eu não achei nenhum dado confirmando isso. De início, as motos eram meras bicicletas com motor, e eram tão lentas que não apresentavam risco à integridade da cabeça do piloto. Inclusive, contam que na época, um cara chegou no médico com o braço quebrado, e o médico perguntou o que foi isso, e o cara respondeu: eu estava tentando evitar uma criança. E o médico respondeu aquilo que todo médico fala: moto é perigoso. Falou: não, né, não, eu caí da cama. Mas vamos ao que interessa. Até 1914, o conceito de capacete para andar de moto nem existia. Aliás, os caras usavam aquelas boinas tipo Peaky Blinders, que só servia para não despentear os cabelos cheio de brilhantina glostora. E ainda acho que as motos eram tão lentas que nem o chapéu voava. Mas as motos começaram a ficar mais rápidas e os acidentes começaram a ficar mais sérios. O primeiro projeto de capacete, com o intuito de proteger a cabeça do motociclista, só surgiu em 1914. Quem desenhou foi um tal de Dr. Eric Gardner, que era comissário de pista no Tourist Trophy. E ele reparou que a parte mais afetada num acidente de moto era a cabeça, e normalmente era a perda total. O chapéu / capacete do Dr. Gardner era feito de lona laqueada e nem forro interno tinha. Não garanto que essa imagem seja do verdadeiro capacete. Inclusive, ele já vinha até com headphone
para ouvir as musiquinhas na Apple. De início, o pessoal não gostou muito da ideia e mandou ele enfiar o tal do capacete naquele lugar que não bate sol. Mas o principal evento motociclístico da época era o Tourist Trophy, que era disputado na ilha de Man. E o próprio Dr. Eric fez um lobby para tornar obrigatório o uso de capacete nas competições. E esse simples fato já reduziu em muitos acidentes fatais ao longo da corrida. Eram capacetes bem rudimentares, feitos de couro ou de lona, e alguns tinham até lã de carneiro por dentro proteger do frio. Inclusive, acho que o pessoal usava o capacete mais para proteger do frio do que para segurança. Ninguém acha que vai cair. Na realidade, esses capacetes protegiam apenas contra besouros voadores e passarinhos mais gordos. É claro que ajudava se tivesse mais cabelo, né? Mas de uma certa forma, eles protegiam mais do que chapar a cabeça direto no chão sem nada. Mas apesar do uso obrigatório nas competições, a moda do capacete não pegou. Algo tinha que acontecer para os caras verem a importância do uso do capacete. E aconteceu. Entre 1918 e 1935, o senhor Thomas Edward Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia, ficou tão conhecido pela sua intermediação diplomática nos conflitos do Oriente Médio, que fizeram até um filme contando a história dele. E como todo cara, gente boa, ele era um motociclista fanático. Em 1935, ele se aposentou e saiu para dar uma volta de moto para ir até o correio. No meio do caminho, desviando de dois ciclistas que vinham na contramão, ele desviou e caiu. Depois de 6 dias em coma, internado, devido a um traumatismo craniano que ele teve, ele faleceu. Como ele era celebridade na época, o neurologista Hugh Kearns, que cuidou do acidente do Lawrence, ele fez um estudo sério sobre o uso do capacete e concluiu que com o uso do capacete reduzia-se drasticamente a possibilidade de traumatismo craniano. Brilhante. A morte de Lawrence e a subsequente pesquisa de Kearns contribuíram largamente para o uso de capacete ser disseminado entre os motociclistas e pilotos. E já durante a guerra, os motociclistas militares eram obrigados a usar capacete de proteção, não aquele militar de aço, o de capacete de moto. Mas foi só em 1952 que surgiram as primeiras normas para a fabricação de capacete. E para justificar essas normas, apareceram também os primeiros testes de capacete, mas esses testes eram apenas de impacto direto. Até que em 1953, um professor da University of South California, USC, tal de C.F. Lombard, desenvolveu um protótipo de capacete com 3 camadas, que não só absorvia o impacto, mas também distribuía o choque acumulado. O Lombard registrou a patente da sua invenção e se tornou padrão para os capacetes feitos até hoje. Dizem as más línguas que ele testava o capacete na cabeça dos seus alunos. Conheço muito professor que gostaria de fazer isso hoje em dia. O novo padrão seria de 3 camadas, sendo que a camada mais externa de fibra de vidro, a camada intermediária seria de isopor e a camada mais interna de espuma para tornar mais confortável o capacete. E isso virou o que é hoje. Ao longo da década de 50, o capacete era apenas um estorvo, nem para fazer acrobacias o pessoal usava. Na realidade, o pessoal não tinha muita preocupação com segurança. Foi nessa época que Roy Richter fundou a Bell Helmets. Ele pegou a ideia do Lombard e misturou com os capacetes de aviação e lançou o Bell 500. Esse capacete foi sucesso instantâneo. Vendeu tanto que virou padrão para o mercado. Mas esses padrões demoraram a tomar força na terra do tio Sam. Aliás, até hoje o capacete não é obrigatório. Até que em 1957, William Snell morre em um acidente de carro apesar de estar usando o capacete. O seu brother, George Snively, desconfiado da qualidade do capacete, resolveu fazer um teste com todas as marcas existentes de capacete na época. E descobriu que tudo era uma bosta. Isso foi um presta-atenção geral nos fabricantes. E por conta disso, ele cria a Fundação Snell, que certifica todos os capacetes de competição nos Estados Unidos. E em 1959, ele criou o primeiro padrão para capacetes de corrida de automóvel. Mas só em 1960 que esse padrão se tornou também para motocicleta.
Em 1963, a Bell lança seu primeiro capacete integral já dentro dos padrões da Snell. Dá para notar pelo desenho que foi inspirado no personagem Bender da série Futurama. E esse capacete surgiu na hora certa, porque logo em seguida criaram a DOT, que é o Departamento de Trânsito americano. E foi ainda durante os anos 60 que os governos começaram a impor a obrigatoriedade do uso de capacete, menos na terra do Tio Sam. O antigo padrão coquinho foi gradualmente sendo substituído pelo padrão 3/4. Mas os feios ainda preferiam o integral. Com o tempo, o desenho dos capacetes integral foi evoluindo até que ele se tornou leve o bastante para ser usado por todo mundo. Foi quando começaram a surgir as ideias malucas. Lá pela década de 80, um estudo chamado COST 327 reuniu especialistas de várias áreas, eu sempre desconfio de especialistas, para definir os padrões de teste dos capacetes. E os caras concluíram que 60% das lesões em acidentes de moto não era impacto direto, mas sim torção. E isso mudou toda a forma de testar os capacetes. Deixou de ser apenas impacto para ser de torção também e de arrasto. E no embalo, as cintas que prendem os capacetes e as viseiras também passaram por normalização. E isso ajudou muito a melhorar a segurança. E essas evoluções levaram a novas pesquisas sobre materiais. Ainda na década de 80, a Shuei lança seu primeiro capacete multifibras, de fibra de carbono e de Kevlar. Hoje os capacetes não focam somente na segurança, mas também focam muito no conforto do piloto. E esses compostos de multifibras, além de serem bastante resistentes, eles são bem mais leves. E hoje existem vários órgãos que normalizam os capacetes. Tem a DOT, a Snell, a FIM e no Brasil tem a ABNT. Essas homologações são obrigatórias e garantem que os capacetes são testados e fabricados dentro das normas. Concluindo, os capacetes andaram um longo caminho até os dias de hoje. Desde os toscos chapéus com dente de javali até os modernos capacetes levíssimos feitos com fibra de ímã de borboleta e cheio de TRTT. O trem evoluiu não só em segurança, mas em usabilidade, se tornando quase um cafuné de tão confortável que eles são. Então é isso. Espero que tenham gostado de saber das origens do capacete e como ele evoluiu. Até semana que vem. Um abraço. Fui! Minha moto venenosa.